Então, eu sou Gabriela, sou do nono C, eu junto com a Amanda e com o Luiz Felipe, a gente vai fazer um trabalho e vamos falar sobre a economia do leste europeu. Eu vou começar falando sobre a industrialização, que de modo geral, a região leste apresentou ao longo do tempo menor desenvolvimento econômico do que a região ocidental. Quando as nações ocidentais passaram pela Revolução Industrial no século XIX, o leste era uma região predominante agrícola. Após a Segunda Guerra Mundial, com a adoção do regime socialista pelos países da região mesmo, houve grandes esforços para a industrialização, com maiores investimentos de bens de produção pelo Estado. Países como a Polônia, a Hungria e a então Tchecoslováquia apresentaram alto nível de industrialização. No entanto, com a crise do regime socialista em 1980, houve uma grande queda de investimentos estatais no desenvolvimento tecnológico das indústrias. Assim, quando ocorreu o fim do socialismo e a abertura dos mercados desses países, suas indústrias estavam bem obsoletas, eram pouco produtivas e tinham baixas condições de competitividade, de investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, quando comparada com os países da Europa Ocidental, que estavam lá em cima e o leste aqui embaixo. Bom, agora eu vou falar sobre a urbanização do leste europeu. Os países do leste europeu são bem menos urbanizados do que o da Europa Ocidental. Em 2014, apenas República Tcheca, Bulgária, Belarus e Hungria possuíam mais de 70% da população urbana. Durante o período socialistas, houve poucos investimentos em pequenas e médias cidades, e muitas delas ainda possuem construções antigas e mal conservadas. Só com o fim do socialismo que começou o processo de modernização urbana, com novas construções e a utilização de prédios antigos em empreendimentos ligados ao setor de serviços. Também, a grande expansão no mercado imobiliário e o crescimento urbano têm sido muitas vezes desordenados e sem planejamento, o que causa grandes problemas à população local. A atividade turística é uma importante fonte de renda para os antigos países socialistas, pois além de oferecer serviços a preços relativamente baixos, as construções históricas dos museus e as belezas, as paisagens naturais, atraem turistas de diversas partes do mundo. Primeiro eu vou falar sobre a economia regional, características atuais. Mesmo com muitas semelhanças entre seus países, por seu passado socialista, eles têm diferentes graus de desenvolvimento. Os mais pobres são a Bulgária e a Albânia, que têm agricultura e indústria pouco desenvolvidas e precárias condições sociais. Ao ingressar na UE em 2004, teve um crescimento maior econômico no seu país, no seu país. Mas na crise de 2008 fez com que piorasse a situação do país de novo. E agora eu vou falar sobre a Polônia. Graças às suas planícies, que são boas na agricultura, o país é autossuficiente na produção de alimentos. E após a Segunda Guerra Mundial, marcaram o crescimento e a indústria pesada na Polônia. No entanto, em 1980, a falta de investimentos fez com que o setor industrial ficasse obsoleto e altamente concentrado nos bens de produção. Em 2008, o país passou por um grande desaquecimento econômico, ou seja, eles
a economia deles foi abaixando cada vez mais. E com a crise financeira. No entanto, foi um dos países do leste que mais se recuperou depois. Em 2011, apresentou um crescimento de 4,7%, que se manteve até 2013, e daí em 2013 se diminuiu para 1,6%. Agora eu vou falar da República Tcheca. Com o final da Tchecoslováquia, em 1989, acabou levando o desembargamento desse país. Em 1993, com a criação da República Tcheca e da Eslováquia. Com a crise de 2008, a União Europeia diminuiu suas importações de bens de consumo e equipamentos, afetando a economia do país. Ou seja, eles pararam de produzir algumas coisas e acabou prejudicando o país. O BIP da República Tcheca teve redução em 2009, menos de 5%. Em 2013, menos de 1%. E por hoje é só, galerinha! Então, a República da Eslováquia, ela ocupa os territórios de menos desenvolvimento da antiga Tchecoslováquia. Com separação, houve amplo processo de adoção e de medidas neoliberais, e visando ao saneamento das finanças públicas e da privatização das empresas estatais. Nos anos de 1990 a 2000, buscou-se captação de investimentos externos que se tornaram mais intensos a partir de 2004. E também a crise de 2008 atingiu o país de forma bastante intensa, e também em 2011 a Eslováquia teve uma das maiores taxas de desemprego, várias pessoas ficou desempregadas. E eles tentando achar uma solução para o problema, houve a diminuição de despesas sociais e do setor de saúde, e o que fez que piorassem as condições da população mais pobres. Atualmente, o país passa por um processo de recuperação econômica, e entre 2012 a 2013, o crescimento do PIB foi de 1,5%. Então, o país da Hungria, ela tem uma extensa área de solos férteis, que foi um dos países que conseguiu estabelecer a mais eficiente distribuição de terras no período socialista, que a sua agricultura também ela é baseada nas granjas estatais. E que eu posso falar, ela proporcionou o desenvolvimento da agricultura e da pecuária para exportação e estabelecimento interno, que a grande infraestrutura cultural da Hungria transformou o país em um dos maiores destinos turísticos, como a cidade de Budapeste. E também o fim do socialismo é a abertura é a abertura comercial nos anos 1990, que trouxeram grande quantidade de investimentos externos para a Hungria.